Aqui na cidade que eu moro, que é em Marabá, no Pará, tem cerca de 300 mil habitantes ou menos. É uma cidade média, não chega a ser uma cidade grande. Então é muito fácil eu sair na rua e encontrar alguém que eu conheço em qualquer hora do dia. E você, mora numa cidade grande, pequena, média, capital? Comenta aqui embaixo para eu saber. E o que isso tem a ver com o assunto desse vídeo? Olá, meu nome é Gabriel, eu sou psicólogo e nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre comparação. Como parar de se comparar com as outras pessoas. E a verdade é que o ambiente em que a gente vive influencia muito como nós enxergamos a nós mesmos. Várias das reflexões que eu vou trazer aqui nesse vídeo eu tirei do livro 12 Regras para a Vida, do psicólogo e escritor Jordan Peterson. E eu vou deixar o link desse livro aqui na descrição. E o início de um dos capítulos, que é uma das 12 regras, né, no capítulo 4, mais especificamente, esse autor, esse psicólogo, vem falando um pouco sobre como há muito tempo atrás, quase todo mundo morava em cidades muito pequenas ou vilas muito pequenas. Então, lá naquela pequena comunidade da zona rural, todo mundo se conhece. Tem aquela menina que foi a rainha do baile, tem aquela aluna que venceu o concurso de soletrar, aquela que venceu as Olimpíadas de Matemática, ou aquele aluno que é o melhor jogador de futebol daquela cidade. Ou seja, é muito fácil se destacar em alguma coisa. Pode ser até que você seja uma dessas pessoas que eu citei aqui. Só que esse mesmo menino, que é um ótimo jogador, ou essa aluna que venceu o concurso de soletrar, ou a aluna que venceu as Olimpíadas de Matemática, eles saem da cidade. Então, por exemplo, a melhor aluna de redação da menor cidade de São Paulo vai para a capital. Chegando lá, essa aluna descobre que tem centenas de alunos que conseguem fazer uma redação ainda melhor que a dela. E é isso que hoje a gente descobre quando vai morar em uma capital. Que se você é bom em algo, outras 30 pessoas também são e podem inclusive ser até melhores. E hoje nem precisa, na verdade, você mudar de cidade para perceber isso. É só abrir o Instagram ou o TikTok que você descobre que sempre vai ter alguém por aí que parece ser melhor do que você em alguma coisa. E com certeza você é melhor do que alguém em alguma coisa também. Por mais boba que você ache que essa coisa possa ser. E isso deixa claro que a gente esquece de uma coisa quando se compara com as outras pessoas. Que nós não somos iguais nas nossas habilidades e nem nos resultados que a gente consegue alcançar. E a gente nunca vai ser. A verdade é essa. E a comparação é justamente uma armadilha por causa disso. É aquela voz que não importa o quão bom ou bem sucedido você seja em alguma coisa, sempre vai ter alguém fazendo melhor do que você. E aí você começa a pensar que a vida é um jogo em que só há duas possibilidades, o fracasso ou o sucesso. Mas será que não tem um nível intermediário entre essas duas possibilidades? E será que na verdade a vida não é somente um jogo, mas infinitos jogos e que talvez em alguns desses você consiga se sair melhor do que outros? Por exemplo, ser advogado é um jogo, mas do que serve ao advogado a habilidade de levantar uma parede? Né? Do que serve no trabalho que ele faz? E ser pedreiro também é um jogo, mas do que ia servir se ele soubesse de cabeça todos os artigos da Constituição Federal na hora de levantar uma parede? E assim é com o médico, com o professor, com o encanador, enfim. E é bem provável que eu e você estejamos jogando vários jogos durante a nossa vida. E às vezes, em alguns desses jogos, você tem exatamente o que é preciso para vencer e outras vezes não. Em alguns desses você vai se sair melhor e em outros você vai se sair pior. E talvez o problema seja que você tem tentado ganhar em todos os jogos. Ou você esteja tentando ganhar um jogo de pedreiro, tendo as habilidades de um advogado e nem percebeu isso. A vida permite que a gente sempre tenha novas oportunidades de fazer alguma coisa dar certo. E se tudo tem dado errado agora,
você tem a oportunidade de tentar alguma coisa diferente. Imagine o seguinte: você tem uma personalidade, tem um jeito de ser, tem uma altura específica, tem uma cor de pele específica. Você leu alguns livros durante a sua vida que provavelmente ninguém que você conhece leu. Você assistiu alguns filmes, você tem informações que provavelmente outras pessoas não têm. E tudo isso junto faz de você tão único que os jogos que você está jogando na sua vida se tornam tão específicos para a sua realidade e tão individuais que se comparar com as outras pessoas nem faz sentido. Digamos que você tem um colega de trabalho, né? E esse colega de trabalho consegue cumprir tudo direitinho, né? Ele consegue se sair melhor do que você no seu emprego. Só que a esposa desse colega de trabalho tem um caso e o seu casamento é quase perfeito. Quem é que realmente está ganhando nessa história? Tem uma celebridade que você admira muito, mas está se afundando em drogas. Será que afinal a realidade dela está melhor que a sua? Mas não se engane, eu não estou dizendo aqui que não existe um padrão de melhor ou pior. Inclusive esses padrões, eles nos ajudam a ter objetivos. Então, por exemplo, eu tenho uma ideia do que é uma casa bonita e do que é uma casa feia. Há um padrão de beleza, digamos assim, que me ajuda a ter um objetivo em mente, de que eu quero uma casa bonita. Enfim, então os padrões eles nos ajudam nesse sentido de ter um alvo em mente. E quando a gente é mais jovem, naquele momento em que nós estamos desenvolvendo a nossa identidade, a gente se compara muito por causa disso. Como a gente tem uma sabedoria que não é suficiente para desenvolver os nossos próprios padrões, nós precisamos nos comparar com os outros. Só que conforme o tempo vai passando e a gente vai amadurecendo, as condições de vida de cada um de nós se tornam tão pessoais e tão específicas que não faz sentido toda essa comparação que a gente faz com as outras pessoas. E o problema é que você não é mais um adolescente, mas continua se comparando com alguém que não definiu os próprios padrões. E no fundo é isso, a comparação com as outras pessoas surge dessa falta de clareza interna, porque você tem uma natureza, você é alguém, mas quem você é? Do que você gosta? O que você odeia? O que você ama de verdade? O que realmente é valioso e prazeroso na sua opinião? O que faz você gostar de uma pessoa? O que faz você deixar de gostar de uma pessoa? Como você quer que as pessoas ao seu redor ajam? Essas parecem ser perguntas muito bobas, mas pode ser parte da solução para que você pare de se comparar com as outras pessoas. Porque se fazer essas perguntas e responder com sinceridade, pode te ajudar a descobrir o que realmente importa para você. E sabendo disso, você pode se comprometer consigo mesmo, com as suas próprias ideias, com as suas próprias opiniões, com as coisas que te afetam emocionalmente. Quando você tem essa clareza, você consegue, digamos assim, obedecer a si mesmo. Você consegue se comprometer consigo mesmo. Isso abre a nossa mente para o seguinte: se quando eu me comprometo, quando eu sou fiel a mim mesmo, né, eu não me comparo, então a pergunta que eu te faço é: será que a comparação com os outros não seria, de certa forma, trair a si mesmo? Então, sempre que você perceber que você está se comparando com os outros, lembre disso. Você é um ser singular, existem problemas que só você enfrenta, sejam eles psicológicos, financeiros, íntimos, e a combinação de tudo que você enfrenta, mesmo que outras pessoas enfrentem algo parecido, né, o fato de ser você, com o seu contexto de vida e todas as coisas que eu falei anteriormente, faz com que essa comparação nem faça sentido. As decisões da sua vida, quem toma é você, que no fundo, né, é você que tem o conhecimento necessário para saber o que é melhor, para saber o que você deve buscar e para saber o que você deve abandonar, para saber o que você deve deixar de lado. Por isso, ter esse autoconhecimento é muito importante para conseguir vencer esse problema. E se você sente que precisa ter um pouco mais de clareza sobre quem você realmente é,
e quer parar de se comparar, a psicoterapia pode te ajudar muito nesse processo. Se você quer saber um pouco mais sobre como funciona o meu trabalho, eu vou deixar aqui na descrição os links para você entrar em contato comigo. Caso você queira marcar uma primeira sessão de psicoterapia online, e até o próximo vídeo.